Bem-vindos a Mate o Dragão, Resgate a Donzela, a história da Bíblia inteira. Eu sou Jofre Suete, da Missão Guanabara. Esses vídeos fazem parte de um curso feito para contar a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de forma simples e acessível. Hoje vamos examinar o livro de Gênesis. As leituras para este episódio. Gênesis de 1 a 3, a criação e a queda. Gênesis capítulos 12, 15, 17 e 22, a aliança abraâmica. Gênesis 27, 30 e 32, os conflitos de Jacó. Gênesis capítulo 49 e 50, as bênçãos e a morte de Jacó. Visão geral. Introdução. No princípio. Assim começa o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Esta frase de abertura resume bem o livro inteiro. Trata-se de um livro de começos. O nome hebraico do livro de Gênesis é Bereshit, que simplesmente significa no princípio. E o nome que usamos para ele, Gênesis, é simplesmente uma transliteração da palavra grega Gênesis, que significa começo ou origem. Gênesis é um livro de começos. Ele descreve o começo de toda a criação, o começo da raça humana, o começo dos pactos entre Deus e a humanidade, o começo das cidades, o começo do primado do direito, o começo de todas as vocações, o começo das famílias e muitos outros começos. Mas, acima de tudo, Gênesis descreve o começo do pecado e o começo da aliança de Deus para glorificar a si mesmo, mediante a redenção da humanidade, das consequências do pecado. Contexto. O livro de Gênesis é o primeiro dos 5 livros da Torá, a lei de Deus, às vezes chamada de Pentateuco, palavra grega para os 5 primeiros livros. Sabemos que Moisés escreveu o livro de Gênesis, bem como o restante da Torá. Veja também Mateus 19:8, Marcos 12:26 e Romanos 10:5. Mas a estrutura do livro de Gênesis é um pouco diferente dos outros livros. Gênesis está dividido em 10 partes, cada uma introduzida pela expressão "são estas as gerações de". Essa palavra gerações, em hebraico, é toledote. E por isso, muitas pessoas referem a essas seções como as toledotes de Gênesis. Essa frase se repete em Gênesis capítulo 2, versículo 4, 5:1, 6:9, 10:1, 11:10, 11:27, 25:12, 25:29, 36:1 e 9 e 37:2. Cada toledote introduz uma nova divisão de Gênesis, que começa com uma genealogia que detalha a descendência. É provável que Moisés não tenha escrito a totalidade do livro de Gênesis, como o fez com os outros livros da Torá, mas sim que tenha compilado e editado registros pré-existentes, as toledotes, transmitidos de Adão em diante pelos patriarcas, a fim de produzir o que conhecemos como o livro de Gênesis. Vale notar que o livro de Gênesis abrange um período de tempo maior do que qualquer outro livro da Bíblia. Se tomarmos a sério os anos fornecidos nas genealogias de Gênesis, e devemos, então Gênesis abrange um período de aproximadamente 1.800 anos, desde a criação do mundo até a morte de José no Egito. Nenhum outro livro da Bíblia abrange tal extensão de tempo. Partes principais. Os 6 dias da criação. Gênesis 1:1 a 2:3. Este capítulo descreve a criação do mundo material, o céu e a terra, tudo em 6 dias, dias definidos pela alternância natural do dia e da noite. Vemos neste primeiro capítulo uma revelação levemente velada da triunidade de Deus. O Pai criando, sua palavra sendo proferida e seu Espírito pairando sobre a obra.
Levar a sério esse relato da criação única das diversas espécies no decorrer de 6 dias elimina a possibilidade de se crer na explicação darwinista da criação. Fomos feitos propositalmente por um Deus amoroso. Não somos o resultado de milhões de anos de acaso e aleatoriedade. Nos versículos finais desta sessão, vemos a bênção de Deus sobre o sábado como modelo para o descanso sabático que ainda observamos no dia do Senhor. A criação de Adão e Eva. Gênesis 2, versículos 4 a 25. Após descrever os 6 dias da criação, a história de Gênesis volta para trás e narra novamente a criação da humanidade no 6º dia. Adão foi criado com o propósito de subjugar toda a terra por meio de seu trabalho e de seus descendentes. Gênesis 1, 28. E Eva foi dada a ele para auxiliá-lo nessa vocação. 2, versículos 20 a 22. Esses 3 pontos, a missão dada à humanidade de submeter a criação à glória de Deus, a orientação fundamental do homem para esse trabalho e a orientação de sua esposa para ele como sua auxiliadora idônea, estabelecem a estrutura profunda da criação. Quando os obedecemos, prosperamos. Quando os rejeitamos, sofremos. A queda do homem e a promessa da redenção. Gênesis 3. Deus não apenas deu a Adão uma missão, também lhe deu uma lei, um único mandamento: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a humanidade não possuía forças inatas para resistir à tentação do mal. A serpente persuadiu Eva a comer. Ela cedeu a essa tentação e levou a tentação a Adão, que também caiu. Como cabeça da raça humana, o pecado de Adão introduziu uma herança de iniquidade que foi transmitida a todos nós. A raiz de todo o nosso fracasso em cumprir os mandamentos de Deus encontra-se aqui, nesta primeira rebelião que herdamos. O castigo para Adão foi o banimento do jardim abençoado em que Adão e Eva habitavam inicialmente. Adão estava agora amaldiçoado a trabalhar a terra para conseguir seu alimento, em vez de viver dos frutos colhidos sem esforço das árvores. A própria terra foi amaldiçoada para resistir ao trabalho de Adão, mas, sobretudo, a morte foi trazida para este mundo. Adão e Eva envelheceriam e morreriam. Contudo, Deus também prometeu uma semente da mulher que um dia esmagaria a cabeça da serpente e reverteria essa maldição. Este é o começo de um fio que percorrerá toda a Escritura, rastreando essa promessa da semente, que por fim virá como o Senhor Jesus Cristo para esmagar a cabeça da serpente. O dilúvio. Gênesis 6 a 9. Mais de 1.600 anos após a criação. Faça o cálculo você mesmo. O mundo estava repleto de seus filhos, mas eles se tornaram tão perversos que mereceram um ato especial de destruição para limpar a terra. Deus enviou um dilúvio para destruí-los a todos. Somente o fiel Noé foi preservado, juntamente com sua família, por meio da arca, que também se tornaria um sinal da preservação de Deus. 1 Pedro 3:21. Então a raça humana recomeçou com os filhos de Noé. A semente prometida em Gênesis 3 continua através de e por Noé. A aliança de Deus com Abraão. Gênesis 12 a 24. A raça humana cresceu novamente, e cidades se tornaram nações que se expandiram pela terra. Em Babel, Gênesis 11, Deus confundiu a sua fala para frustrar sua ardente cobiça pelo poder, e assim introduziu as muitas línguas que hoje dividem o mundo. Mas em Gênesis 12, Deus fez algo extraordinário. Ele escolheu um homem chamado Abrão e o chamou para si. Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1.
Esse chamado, originalmente dirigido especificamente a Abraão, é um modelo do chamado de Deus a cada um de nós. Levanta-te, abandona o que tens e segue-me. E Abraão nos deu o exemplo de como deve ser a obediência a esse chamado. Ele creu, levantou-se e seguiu a Deus. Ao longo dos capítulos seguintes, Deus definiu sua relação com nosso pai Abraão como um pacto. E esse pacto, ainda hoje, forma o esqueleto de nossa relação com Deus. Ele prometeu que Abraão teria incontáveis descendentes, em número superior às estrelas do céu e aos grãos de areia do mar. E em Gênesis 15, Deus jurou a Abraão por meio de um juramento de autoimprecação, que cumpriria essa promessa. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, indicando que ele seria o pai de muitas nações. 17:5. Ele prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra de Israel. 17:8. Uma promessa que não seria plenamente realizada até que, séculos depois, Moisés conduzisse Israel para fora do Egito e Josué então liderasse Israel para a terra prometida. Deus também deu a Abraão o sinal da circuncisão para selar formalmente essa promessa a ele e a seus descendentes. 17:10. Abraão confirmou sua fé nessa promessa ao obedecer ao comando de Deus de sacrificar seu único filho Isaque. Capítulo 22. Com Isaque morto, pareceria impossível que a promessa de descendentes inumeráveis se cumprisse. Mas Abraão creu que Deus, de algum modo, providenciaria a solução e obedientemente foi ao Monte Moriá para cumprir o comando de Deus. Deus deteve a mão de Abraão antes que ele matasse a Isaque e forneceu seu próprio carneiro para o sacrifício. Séculos mais tarde, no Monte Moriá, Salomão edificaria o templo onde os sacrifícios de Deus seriam ofertados. E séculos depois disso, Jesus viria ao Monte Moriá como o sacrifício último, o carneiro provido pelo Pai para ser sacrificado por nós. Isaque. Gênesis 25-27. Deus havia prometido a Abraão descendentes inumeráveis, mas sua esposa Sara era estéril e pensava que a promessa não poderia ser cumprida através dela. E assim, duvidando da promessa de Deus, Sara persuadiu Abraão a ter um filho com sua serva Agar. Abraão concordou e Agar concebeu um filho, Ismael. Capítulo 16. Mas a promessa de Deus não havia expirado. Ele disse a Abraão que Ismael não era o cumprimento da promessa e que ainda pretendia abençoar Abraão com uma linhagem de descendentes por meio de Sara. Isso veio anos mais tarde, quando Sara estava há muito tempo além da idade de poder ter filhos. E Deus, milagrosamente, abriu o seu ventre e a abençoou com um filho. Isaque era um filho de promessa. Ele nasceu da estéril Sara, pela graça de Deus, para cumprir sua promessa a Abraão. Foi milagrosamente livrado por Deus do sacrifício no Monte Moriá. É por isso que o apóstolo Paulo, mais tarde, contrastará Ismael e Isaque como duas alegorias. Ismael, filho do esforço humano, e Isaque, filho da fé na libertação de Deus. Gálatas 4, 22-31. O próprio Isaque tem 2 filhos com sua esposa Rebeca, gêmeos que se digladiavam em seu ventre. O primeiro a nascer foi Esaú, e o segundo foi Jacó. Contudo, Deus inverteu essa ordem e disse que Esaú serviria a Jacó, e que sua promessa descenderia através de Jacó, não de Esaú. Gênesis 25-23. Paulo explica isso também. Deus fez essa escolha para suplantar a ordem natural do nascimento, a fim de ilustrar sua própria soberania na eleição. Romanos 9, 6-13. A salvação provém da misericórdia de Deus, não do mérito do homem. Jacó e seus filhos. Gênesis 28-50.
Jacó é um homem de conflitos constantes. Ele rouba o direito de primogenitura de seu irmão, Gênesis 25, 29 a 34, e a sua bênção, no capítulo 27. Ele supera, pela argúcia, seu sogro Labão e leva suas duas filhas consigo, além de grande riqueza. E, por fim, luta com o próprio anjo de Deus, o qual é uma teofania, uma aparição ou manifestação visível de Deus aos homens na história antes da encarnação. Os evangélicos tendem a denegrir Jacó como um rapaz conivente e apegado à mamãe. Mas vale notar que Deus nunca parece ter essa opinião dele. Na verdade, Gênesis 25, 27 descreve Jacó como um homem íntegro. Nossas traduções tomam cuidado aqui e geralmente dizem algo como simples ou sossegado. Mas o hebraico parece ter uma estimativa muito mais elevada dele. Certamente, a luta de Jacó com Deus era algo que precisava ser corrigido. Sem dúvida, Deus lhe deu uma manqueira naquele combate para lhe ensinar uma lição. Mas essa luta era manifestação de um zelo que Deus admirava e pretendia amadurecer em uma fidelidade profunda. Ele até mesmo mudou o nome de Jacó para memorializar essa luta, de Jacó para Israel, no capítulo 32. A partir desse ponto, o povo de Deus são os filhos de Israel. Jacó se casou com duas irmãs, Raquel e Lia, e tomou as servas delas, Bila e Zilpa, como concubinas. Entre essas 4 mulheres, Jacó teve 12 filhos, que por época do Êxodo formariam as 12 tribos de Israel. A esposa de Jacó, Raquel, a quem ele mais amava, era estéril. Mas após muito sofrimento, vendo Lia e as concubinas de Jacó terem filhos, Deus abriu o seu ventre e ela teve 2 filhos, José e Benjamim, que eram o 11º e o 12º filhos de Jacó. José era malquisto pelos outros filhos, porque invejavam o amor especial que o pai tinha por ele. Em um momento de ressentimento irrefletido, eles raptaram seu irmão José e o venderam aos mercadores de escravos. Mas disseram a seu pai que ele havia sido devorado por animais selvagens. A história de José no Egito nos dá um último vislumbre da soberania de Deus. É uma história repleta de pecado e tragédia. José é raptado e vendido como escravo no Egito. Na prisão, a fidelidade de José lhe rende uma grande promoção para administrar a casa de Potifar. Mas ele é prejudicado novamente por uma falsa acusação da esposa de Potifar e lançado de volta à prisão. Mais uma vez, porém, sua fidelidade é reconhecida e ele é tirado da prisão para auxiliar o faraó na administração do reino durante uma terrível fome. Mas o que descobrimos é que cada um desses passos tinha um propósito mais profundo. Deus estava colocando José em uma posição de grande destaque, para que ele um dia salvasse sua família da fome, apesar do fato de seus irmãos terem tentado matá-lo. Como Jacó explica, ao final de Gênesis: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Capítulo 50, versículo 20. E assim o livro de Gênesis termina, com os filhos de Israel, salvos de uma fome, vivendo no Egito como pastores e aguardando que Deus cumpra a sua promessa de lhes dar a terra daquela promessa.